Capítulo 9. O último golpe de Arpad Zarco. Quando a porta do labirinto se abriu, daquele inescrutável elevador entre o espaço e o tempo, pela primeira vez não saíram jovens aventureiros gloriosamente tontos de assombro, mas somente garotos assustados. Foram 3 e voltaram 2, e cada um dos que voltaram também não voltava totalmente, porque parte de si mesmo havia ficado na gruta do tigre cego, com a amiga extraviada. Ainda mais terrível que enfrentar o espanto cavernícola foi responder à incerteza atônita e dolorida de Arno. Mas, Sara, onde está Sara? Fisco e Raiko só eram capazes de contar as circunstâncias em que a haviam perdido, mas no fundo ignoravam onde podia estar agora, qualquer que fosse o agora em que ela vivesse, se é que por sorte continuava viva. Porque tinha de estar viva ainda, não é? Seria insuportável imaginar. Não tenho medo, tenho certeza de que está viva. Cortou com decisão inapelável Dom Pantaleão, depois de escutar o relato dos acontecimentos. Esforçava-se por mostrar uma segurança que intimamente estava longe de sentir. Venha, Arno. Nada de bico. Seja corajoso. Você sabe que Sara não gosta desses melindres. Digo-lhes que está viva, em algum lugar, e sem dúvida agora mesmo está pensando em nós. Conheço-a bastante e acho que estará mais preocupada em como pode nos ajudar do que em como nós a vamos ajudar. Mas temos que procurá-la, exclamou Arno e Raiko, em uníssono, com uma urgência quase feroz. Disso não resta dúvida, garantiu o livreiro. Mas o primeiro passo para procurá-la é termos certeza de que podemos, de que vamos encontrá-la. E de onde vamos tirar essa absurda certeza? Rugiu Dom Hilário. Cada vez que se trancam nesse maldito esconderijo que nunca deveríamos ter usado, podem aparecer em qualquer lugar. Vocês nunca são donos de sua viagem. Que probabilidade existe realmente de que os leve novamente onde ela está? Se é que está em algum lugar ainda viva, sejamos práticos. O mais prático, disse Dom Pantaleão com voz trêmula, é nunca perder a esperança quando alguém está em perigo. Dom Hilário meneou a cabeça com irritação. Dessa vez não estava disposto a dar o braço a torcer. A esperança! Por culpa dessa louca esperança que nos levou a esta confusão, já perdemos um desses garotos. Por favor, Pantaleão, seja um pouco sensato uma vez na vida. Por acaso quer matar todos eles? Raiko, muito pálido, deu um passo à frente. Com esperanças ou com desespero, a única coisa que sei é que vou agora mesmo procurar Sara. E eu vou com você, gritou Arno desafiador. E quem se atrevia a dizer-lhe que ficasse? Vamos todos, concluiu Fisco, e quanto antes melhor. Os 3 dirigiram-se decididamente para o labirinto, mas Dom Hilário pôs-se diante da porta da guarita mágica e interceptou-lhes a passagem. Estava à beira da histeria. Não podem ir, é um absurdo, não permitirei que esta loucura continue. Raiko enfrentou-o com cara de poucos amigos. Por favor, afaste-se daí. Não quero brigar com ninguém, mas vamos passar de qualquer maneira. Você está me ameaçando? Vai me bater? Mas... Vocês não percebem? Choramingou o velho. Pantaleão, diga alguma coisa. Dom Pantaleão suspirou e procurou acalmar os ânimos. Vamos, garotos, um pouco de calma. Hilário, você não pode impedir que saiam para procurar Sara. Eu também iria com eles, se fosse um pouco mais jovem e tivesse menos barriga. Mas, por que não nos sentamos todos um instante para planejar a jogada? Não acho que 10 minutos a mais ou a menos mudem muito as coisas. Tremendo de indignação, Dom Hilário afastou-se da entrada do labirinto e, com seu característico trote meio de lado, chegou até a porta da loja. Pois se as coisas estão assim, a responsabilidade será toda sua. Eu não quero ter nada a ver com isso. Fiquem vocês aqui. Abandonou a livraria, batendo de tal forma a porta que assustou Sêneca em seu poleiro. O louro expressou seu protesto, batendo as asas. Depois de um silêncio breve, mas tenso, Fisco foi o primeiro a falar. Eu acho que não há muito o que discutir. A única coisa que podemos fazer é tornar a entrar aí e confiar que o vento vermelho nos leve até onde Sara está. Há outra possibilidade que ainda não consideramos, disse Dom Pantaleão pensativo. E se o vento vermelho trouxer Sara de volta, apesar de estar sozinha? Os garotos não tinham imaginado tal coisa e por um instante ficaram sem saber o que dizer.
Acha que é possível? Exclamou Arno esperançoso. Por favor, tomara que volte. Estou com tanta vontade de vê-la. A pobre criança prendeu corajosamente um soluço. Dom Pantaleão deu-lhe um tapinha carinhoso e depois apertou-lhe o ombro com força, para transmitir-lhe ânimo, enquanto assobiava entre dentes. Pois se voltar, melhor ainda, afirmou Raiko decididamente. Mas não podemos ficar aqui de braços cruzados sem fazer nada. De qualquer maneira, temos de empreender outra viagem. Da última vez, nem sequer trouxemos uma letra, e ainda faltam muitas. As letras já não me interessam, gritou Arno. Só o que quero é encontrar Sara. Então, quando ninguém mais se lembrava dele, Sêneca interveio. R que R, rola que rola, ruge a revoada e a capa roda. Procura o R rápido, rapidamente, antes que acabe, seguramente. Acho que vocês têm razão. E você também, Sêneca, decidiu Dom Pantaleão. Embora o pessoal do estádio não tenha voltado por aqui, tenho a impressão de que estão nos vigiando. Acho que nosso tempo está terminando. É preciso reunir as letras o quanto antes, pelo nosso bem, pelo de suas famílias e também por Sara. Não me perguntem por quê, mas tenho certeza de que se conseguirmos completar nossa missão, também a ajudaremos. Se esse acaso misterioso que até agora nos ajudou trazê-la de volta, estarei aqui esperando por ela. Agora vão, meus filhos. Não esmoreçam. Se eu pudesse... Ah, se eu pudesse... Então os 3 garotos entraram no labirinto e viram com certa apreensão como a porta se fechava atrás deles e os separava de seu amigo e da acolhedora livraria. Não houve comentários nem brincadeiras de nenhum tipo quando o remoinho escarlate apareceu pontualmente para levá-los. Quem ia e quem ficava, todos sentiam igualmente um nó amargo na garganta. Que decepção! Raiko esperava estar de volta à cova do espanto, ou pelo menos na tundra nevada, onde há pouco tinham vivido sua última aventura. Isto é, em qualquer lugar onde pudesse haver razoáveis esperanças de encontrar Sara. Mas o imprevisível torvelinho os levara a um lugar muito diferente. Estavam em uma ampla praça, ladeada por edifícios que pareciam palácios, no meio da qual erguia-se uma alta coluna arrematada por uma estátua e cuja base era guardada por 4 enormes leões de bronze. Numerosos coches puxados por cavalos iam e vinham, assim como alguns transeuntes que se apressavam, bem agasalhados para prevenir-se do frescor da tarde que caía e de uma incipiente névoa que ia se tornando pouco a pouco mais espessa. Não voltamos à gruta, maldita seja. Vai saber onde estamos agora. Acho que eu sei, disse Fisco, que apareceu a menos de 1 metro dele, acompanhado de Arno. No verão passado, meus pais me levaram a Londres e estive aqui, quase no mesmo lugar onde estamos parados agora. Esta é a praça de Trafalgar. Mas aqui não vamos encontrar Sara, lamentou Arno. Não, provavelmente não. Mas talvez encontremos alguém que possa nos ajudar a procurá-la, respondeu Fisco. Raiko bateu o pé com força no chão irritado. Ora, cara, não fale besteira. Quem vai nos ajudar em Londres se não conhecemos ninguém? Fisco pôs sua mão no braço dele para acalmá-lo e apontou um casal que passava. Espere um pouco. Veja como essa gente se veste e veja esses coches puxados por cavalos e veja, essas luzes não são elétricas, devem funcionar a gás. Bem, e daí? Grunhiu Raiko irritado. Não estamos fazendo turismo. Escute um instante, explicou Fisco com paciência. A roupa que todo mundo usa, as carruagens, as luzes. Não há dúvida, estamos na Londres do século XIX, não? Século XIX ou século XIV, dá no mesmo. Continuamos não conhecendo ninguém. E aqui Sara não está, arrematou Arno. Não é verdade, exclamou o triunfante Fisco. Quero dizer, não é verdade que não conhecemos ninguém na Londres dessa época. Não o conhecemos pessoalmente, claro, mas acho que já ouvimos falar de alguém que deve viver aqui agora e que pode nos ajudar a procurar Sara. E quem é? Inquiriu com amargura debochada Raiko. Jack, o estripador? Não, esse com certeza não. Fisco sentiu um breve calafrio. Refiro-me a Sherlock Holmes. Ninguém menos. Apesar de seu tom ainda um tanto irônico, notava-se que Raiko começava a considerar a sugestão. Mas não temos nem ideia de como encontrá-lo, nem se vai querer nos ouvir, e principalmente não podemos pagar. Mas Arno já acalentava esperanças. Fisco, você realmente acha que Sherlock Holmes... Porque ele é o melhor de todos os detetives, né? Disso não resta dúvida, Arno.
Fisco estava cada vez mais animado, e podemos encontrá-lo, porque sabemos onde mora. No 221B da rua Baker. Quando estive em Londres com meus pais, convenci-os a que fôssemos lá. Não imaginam o que me custou. E visitamos sua casa, que agora é uma espécie de museu com todas as suas coisas. E há também uma loja de presentes e, bem, agora imagino que poderíamos encontrá-lo em carne e osso. Com certeza o caso do desaparecimento de Sarah lhe interessa. Claro que sim. E quanto a pagar, não se preocupe, li todas as suas aventuras, e ele não se interessa muito em ganhar dinheiro, prefere as recompensas mais intelectuais. Enquanto discutiam o assunto, começaram a andar por uma das ruas laterais da praça. Estava solitária e bastante escura, porque lá a luz não reverberava como em Trafalgar. De repente ouviram um grito pedindo ajuda e depois várias vozes ameaçadoras. Apressaram-se o passo até a esquina seguinte. Encurralado contra a parede estava um homem alto e bem corpulento, elegantemente vestido, que, empunhando o seu bastão, tentava afastar 3 caras mal encarados que o ameaçavam com navalhas. Nesse momento, acabava de desarmar um de seus agressores de um golpe de bastão na mão, mas os outros já estavam sobre ele. Raiko deu um empurrão por trás em um dos assaltantes, enquanto Fisgo gritava: Aqui, aqui, polícia! Soltando maldições e ameaças. Os 3 bandidos saíram correndo. E o ruído de sua fuga perdeu-se na escuridão de outra ruazinha estreita. O homem alto encostou-se na parede ofegando, enquanto secava o suor da testa com um grande lenço violeta. Ufa, caramba, diabo de malandros, vão pro inferno. Obrigada, amigos. Devo-lhes a carteira, meu relógio de ouro e, principalmente, este maravilhoso terno que estou estreando hoje. Uma obra-prima dos artistas de Savile Row. Mas que jovens vocês são! Sempre achei que os jovens são mais corajosos que os velhos, porque não sabem o muito que têm a perder arriscando a vida. O senhor está bem? Não o furaram? Interessou-se Raiko. Não, galhardo amigo. Não me furaram. Como você muito bem disse. Eu até que estava me defendendo bem, não? Que diabos, embora minha alma seja francesa e minha prosa inglesa, não deixei de ser um feroz irlandês. Aqui está minha mão, rapazes. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde está profundamente agradecido. Se posso fazer algo por vocês, apenas digam. Pois sim, Sr. O'Flaherty. Talvez possa nos dar uma mão. Fisco aproveitou a oportunidade. Veja, queremos encontrar certa pessoa. Se não se importa, prefiro que me chame de Wilde. É meu nom de plume e é mais fácil de pronunciar. Mas diga-me, a quem está procurando? Sem falsa modéstia, que é quase tão ruim quanto a verdadeira, posso orgulhar-me de conhecer praticamente todo mundo que interessa em Londres. Precisamos ver Sherlock Holmes, exclamou Arno. Vai nos ajudar a encontrar minha irmã, sabe? Ah, o grande detetive! É sem dúvida o homem do momento, hoje nesta cidade de meliantes. Os simples poetas não podem aspirar a tanta popularidade, pois estão com sorte, porque justamente vou vê-la esta mesma noite. Lady Arundel, suponho que já tenham ouvido falar dela e de suas joias. Oferece o que no convite que me enviou denomina-se uma festa surpresa. Título alarmante. A surpresa da maioria das festas a que me convidam é que não são festivas em absoluto. Enfim, o próprio cartão especifica. O Sr. Sherlock Holmes estará presente, como se fosse um pianista ou uma soprano contratada para amenizar a reunião. E nós também podemos ir? Interrompeu Raiko um tanto impaciente. Vocês, meus salvadores? Mas claro que sim, sem dúvida, irão comigo. Mas teremos que inventar um pretexto conveniente, porque não me parece de bom gosto falar na boa sociedade do pequeno incidente que tivemos com esses agressivos amigos da onça. Vejamos, deixe-me pensar. Já sei, faremos um pouco de teatro, que é o que mais gosto. Vocês serão meus sobrinhos recém-chegados do continente para fazer-me uma visita. Leve-os à festa porque não poderia deixá-los sozinhos em sua primeira noite em Londres. Ah, e o mais importante, não se esqueçam de chamar-me de tio Oscar. Wilde tirou seu relógio do bolso do casaco e fez cara de espanto. Mas já é muito tarde. Devemos nos apressar. A única coisa pior que ser o primeiro a chegar a uma festa é ser o último. Vamos, rapazes. Com certeza, em Trafalgar encontraremos um coche. Assim foi. Era de 2 rodas e puxado por um cavalinho, com um ar um tanto adormecido. Instalaram-se confortavelmente dentro, todos menos Arno, que insistiu em ir junto ao cocheiro para ver como manejava o chicote.
Trotaram durante um pouco pelas ruas concorridas de Londres, até chegar a cerca de um magnífico jardim, ao fundo do qual, profusamente iluminado, aguardava-os um autêntico palácio. Outros coches iguais ao seu aglomeravam-se na entrada e lacaios atarefados ajudavam senhoras impressionantemente enfeitadas a descer deles, acompanhadas por rotundos cavaleiros com cartolas. Enquanto cruzavam o jardim para a escadaria da entrada principal, Wilde cumprimentava cerimoniosamente à direita e à esquerda. Os 3 rapazes iam agrupados depois dele, bastante inibidos por tanto luxo. Assim que entraram no amplo hall, uma dama miúda, mas muito rígida e refulgente de pedraria, aproximou-se de Wilde com a mão estendida, que o irlandês beijou dobrando, quase em um ângulo reto, seu corpanzil. «Querido Oscar, como me alegro por ter podido vir esta noite. Você vai ver que será uma reunião muito especial. Milady, basta sua presença para que qualquer ocasião seja especial», cumprimentou o poeta. «Galanteador, não tenho intenções de tornar a dar crédito às suas falsas declarações de amor. São tão profusas?» «De modo algum, milady. Nunca minto quando digo a alguém que amo. Minto imediatamente depois ao acrescentar só você. Senhora, estes são meus 3 sobrinhos, que acabam de chegar do continente para passar uns dias comigo. São educados em um internato de França. Tomei a liberdade de trazê-los à sua mansão, para que contemplem de perto o melhor desta triste capital inglesa. Ah, que delicado de sua parte. São encantadores, com certeza. Entrem, entrem. Não sabia que tinha sobrinhos continentais? Oscar, todos os que conheço são londrinos. Algum dia você tem que me falar com calma de sua família». Os 3 garotos passaram ao grande salão e andaram discretamente entre os muitos grupos de convidados, que conversavam animadamente trocando brincadeiras e risadinhas. Nas mesas laterais havia baldes prateados cheios de gelo, onde gelavam garrafas de champanhe. Os criados apressavam-se oferecendo bandejas nas quais erguiam-se instáveis taças afuneladas, cheias da borbulhante bebida dourada. Fisco avaliava os homens de cada grupo, procurando, mas Raiko chamou sua atenção com uma cotovelada pouco protocolar, enquanto apontava com o queixo para um canto ao fundo da sala. Lá pendia do teto uma espécie de cortininha evidentemente não decorativa, que ocultava uma grande tapeçaria de parede. Diante dela, um sargento e 2 cabos uniformizados da inconfundível polícia britânica montavam guarda, acompanhados por um cara baixinho com cara de doninha, e trajes de rua cinza que destoavam bastante da elegância do resto dos presentes. «O que você acha?» murmurou Raiko. «Com certeza, esses não são convidados como os outros. Devem ser parte da surpresa que anunciavam», murmurou Fisco. Então, em uma rodinha à sua esquerda, uma voz feminina ergueu-se penetrante. «Oh, Sr. Holmes, não vou discutir com o senhor. Com certeza, suas teorias sobre os criminosos e seus métodos são muito provocativas, mas eu respeito todas as opiniões». A mulher em questão, que se abanava ruidosamente enquanto falava, como que rubricando suas palavras, dirigia-se a um cavaleiro alto e muito magro, de nariz aquilino, que suspirou com certa falta de cortesia antes de responder. «Pois faz muito mal, senhora. Eu não acho que todas as opiniões são respeitáveis. Só as pessoas são. Quanto às opiniões, o melhor é discuti-las e remexê-las a fundo, para saber se estão bem fundamentadas. É a única maneira de aumentar nosso conhecimento sobre a realidade. Procuro fazer com que minhas teorias tenham base científica e prefiro que sejam questionadas do que concedidas sem exame, como se fizessem parte de meus caprichos». «Vamos, Holmes», interveio em tom conciliador e mundano outro dos convidados, um homem com um pouco de barriga e um bigode cinza. «O senhor não pretende que Lady Appleby o ajude a preparar sua próxima monografia sobre rastros de pegadas na neve ou algum de seus temas profissionais favoritos?» O homem alto inclinou-se, com um leve sorriso de desculpas. «O senhor tem razão, Watson. Como quase sempre. Que faria eu sem as advertências de seu bom senso? Perdoe-me a incorreta veemência, milady». Abobados, Fisco e Raiko não tiraram os olhos do grande detetive, mas Arno, nem bobo nem preguiçoso, aproximou-se e puxou sua manga com familiaridade. «Perdão, o senhor é Sherlock Holmes? O verdadeiro Sherlock Holmes?» No grupo houve risadas gentis.
O detetive passou um olhar aparentemente languido, mas escrutinador sobre o menino. Sim, sou eu, meu jovem. Mas por que me chama de verdadeiro? Por acaso você conhece muitos Sherlock Holmes falsos? Com certeza, você não é daqui, certo? Eu diria que você vem... Antes que as deduções do detetive avançassem, foi interrompido por umas palmas que reclamavam a atenção dos presentes. Junto à cortininha no fundo do salão, onde os policiais montavam guarda, havia disposto um pequeno palco sobre o qual erguia-se agora Lady Arundel. A dona da mansão erguia seus bracinhos como um diretor de orquestra antes de fazer o primeiro movimento de uma sinfonia. Damas e cavaleiros, distintos amigos, por favor, escutem-me um instante. Com certeza devem ter se perguntado em que consiste a surpresa mencionada no convite que lhes enviei. Chegou a hora de revelá-la, mas antes devo contar-lhes uma pequena história. Prometo ser o mais breve possível, visto que meu primeiro dever como anfitriã é não aborrecer os convidados. Ouviram-se alguns comentários bajuladores sobre a impossibilidade de tal eventualidade. Um criado levou-lhe uma taça de champanhe, na qual Lady Arundel molhou levemente os lábios antes de prosseguir. Como todos vocês sabem, sempre fui muito aficionada a joias, principalmente aquelas que unem ao valor intrínseco de suas pedras certo mérito artístico ou histórico. Graças à carinhosa generosidade do meu finado marido, dei início a uma coleção, e depois de seu falecimento dei continuidade, até a ponto de estar hoje, se não me engano, entre as melhores do mundo em seu gênero. Há pouco mais de um mês, adquiri, aqui agora sem concorrência, minha peça de maior destaque. Refiro-me à Gargantilha de Diamantes e Esmeraldas, obra do grande Benvenuto Cellini, que pertenceu à desventurada rainha Maria Antonieta de França. Durante muito tempo foi considerada perdida, mas meus agentes conseguiram localizá-la na Rússia, e dentro de instantes terei o prazer de mostrá-la. Ergueu-se um rumor admirado e brotaram felicitações, que a mulher interrompeu levantando novamente os braços. Um pouco mais de paciência, por favor. Devo fazer uma confissão. Reconheço que a simples posse de minha coleção de joias começou a parecer-me um pouco insípida. Afinal, posso somente exibir umas poucas de vez em quando. Na minha idade já não seria de bom gosto exagerar. Ouviram-se protestos dos mais bajuladores. E nem sequer saber que sou invejada por tantas e tantos constitui hoje um prazer tão intenso quanto foi antes. Preciso de um estímulo mais forte que me faça sentir a emoção dos tesouros que guardo, e que estímulo maior que o medo de perdê-los. Basta que o que possuímos esteja em perigo para que nos apeguemos a ele com renovado entusiasmo. Minha alma de jogadora precisa de incentivo de um desafio, onde arrisque a peça mais preciosa da minha coleção, como essa gargantilha de Maria Antonieta, da qual lhes falhei, e por isso decidi recorrer a Arpadzarco. Houve um intenso murmúrio de desconcerto. Os convidados consultavam-se entre si e vários ergueram o tom perguntando quem era o tal Zarco. Lady Arundel sorriu satisfeita e prosseguiu. Não é de estranhar que, para a maioria, esse nome seja desconhecido. Em geral, só os aficionados por um esporte ou uma arte estão familiarizados com os ídolos de seu mundinho. Porque é indiscutível que em cada campo sempre há alguém cuja excelência faz com que se destaque incomparavelmente de todos os outros. Por exemplo, se perguntarem a um assíduo frequentador dos hipódromos qual é o ginete supremo, sem vacilar responderá Fred Archer, exclamou impiedosamente Dr. Watson. A mulher assentiu com a cabeça benévola. Isso mesmo, querido doutor. E se o que pretendemos averiguar é quem deve ser considerado o melhor autor dramático do momento, os entendidos de teatro concordarão em indicar o Sr. Oscar Wilde, aqui presente. O interessado fez um cumprimento como se estivesse no palco depois de uma estreia. Do mesmo modo, poucos discordarão se garantirmos que não há talento detetivesco mais excepcional que o de outro dos convidados que nos acompanham esta noite, o Sr. Sherlock Holmes. Pois bem, agora gostaria justamente de recorrer ao Sr. Holmes como expert. Diga-me, por favor, quem o senhor considera o mais hábil ladrão de joias de nossa época? Não resta dúvida de que é Arpadzarco, respondeu sem vacilar o detetive, e mais, se me permite, acho que nunca houve outro superior a ele, pelo menos desde os tempos das 1001 noites.
Sabe burlar as vigilâncias mais rigorosas, e não há cofre que resista a ele. Sobre seu aspecto físico corre todo tipo de lendas contraditórias, porque não temos nenhum relato fidedigno dele, nem tampouco suas impressões digitais. Mas sempre dá um jeito de deixar, de algum modo, sua assinatura depois de cometer seus audazes roubos. Excelente, disse Lady Arundel alegremente. E o senhor deve concordar comigo, Sr. Holmes, que um verdadeiro artista como Arpad Zarco não leva a cabo esses feitos maravilhosos somente por dinheiro. Oh, não. Quero supor que, para ele, conta ainda mais o emocionante fervor da aventura e que enfrenta suas empresas com um espírito eminentemente esportivo. Justamente por isso decidi desafiá-lo. Há 2 semanas, no mesmo dia em que lhes enviei os convites para a reunião de hoje, publiquei este anúncio na seção correspondente do Times. Convite para o Sr. Arpad Zarco. Lady Arundel tem o prazer de convidar o Sr. Zarco para a apresentação pública da Gargantilha de Maria Antonieta, que terá lugar em Arundel House, na tarde do dia tal, e desafia-o cordialmente a subtraí-la se puder. Caso consiga, nessa mesma reunião, promete solenemente que poderá ficar livremente com ela e que Lady Arundel renunciará a qualquer ulterior perseguição legal contra ele. O que vocês acham? Um autêntico absurdo, grunhiu Watson, mas Oscar Wilde soltou uma gargalhada. Não seja tão insensatamente sensato, querido doutor. Não lembra dos antigos contos de princesas prisioneiras de um terrível dragão? Pois Lady Arundel é uma delas e o dragão que a escraviza chama-se Tédio. Acho que tem direito de procurar um paladino que a liberte. Embora, neste caso, não aspire a sua mão como recompensa, mas a sua gargantilha de diamantes e esmeraldas. É o romantismo de nossa época comercial. De qualquer modo, advertiu Holmes gravemente, este jogo me parece bastante imprudente. Eu não acho, replicou Lady Arundel em tom leve. Não pense que estou louca. Tenho boas cartas na manga. Para começar, tenho o Sr. Holmes, e com certeza o Inspetor Lestrade e seus homens. Apontou com um gesto nobre de sua mão cheia de joias o homenzinho de cinza que montava guarda a seu lado, acompanhado pelos 3 agentes. Confio plenamente em tão excelentes sentinelas, mas, além disso, conto com isto. Com um gesto teatral, abriu a cortina que tinha às suas costas. Ficou exposta uma enorme caixa forte metálica, do tamanho de um quarto pequeno. Em sua redonda porta frontal, entreaberta, para deixar ver sua enorme espessura de aço, exibia-se uma impressionante série de rodas numeradas e alavancas giratórias. Lady Arundel parecia quase levitar de prazer. Aqui está a última palavra em cofres. É blindada contra qualquer tipo de explosivo. E o que é mais importante, não pode ser aberta simplesmente com uma chave, como as outras. Seu mecanismo funciona segundo princípios de relojoaria. Uma vez fechada, ninguém, nem sequer seu próprio dono, pode abri-la por nenhum meio até que transcorra certo prazo determinado. Para a prova de hoje, o dispositivo está previsto de modo que a clausura dure 48 horas. Então, quando dentro de alguns instantes fecharmos essa porta, não haverá maneira humana de abri-la até que passem 2 dias. Suponho que bastarão para que o Sr. Arpad Zarco reconheça sua derrota. Enquanto isso, se desejarem, os senhores podem examinar o perfeito acondicionamento interior do meu cofre. E com certeza também lhes mostrarei a famosa gargantilha. Inspetor? Nervosamente, o policial à paisana abriu um grande estojo, plano que tinha guardado o tempo todo sob seu braço. Lá, sobre um fundo de veludo preto, reluzia com um brilho quase perverso um belíssimo círculo de pedras preciosas. Todo mundo inclinou-se para a frente para vê-lo melhor. Os agentes uniformizados interpuseram-se e Lestrade tentou impor ordem. Por favor, um pouco de paciência. Todos terão oportunidade de vê-lo, a contento. Vamos, Sargento Kimberley. Sou Mulligan, senhor. Kimberley está afastado, doente. Kimberley ou Mulligan dá no mesmo. Não me confunda agora com essas coisas, sargento. Faça o favor de pegar com cuidado este estojo e ande pela sala para que estas senhoras e senhores possam admirá-lo. Com um dócil suspiro, o sargento pegou a caixa e começou a passear lentamente pela sala.
oferecendo-a aos olhares dos curiosos com a mesma delicadeza que o faria se tratasse de um relicário. Os convidados apreciavam a joia com reverentes comentários, ou alguns não tão reverentes. Por exemplo, Wilde expressou: maravilhosa gargantilha, pena que não pôde salvar a garganta da rainha que a usava. Outros preferiram aproximar-se da espetacular fortaleza de bronze e esquadrinhar seu lustroso e perfeito acabamento. Arno, especialmente, parecia fascinado pelo cofre e até mesmo enfiou-se audazmente dentro dele para ver com detalhes as estantes metálicas nas quais, organizadamente, eram guardados os estojos que continham o resto da coleção de Lady Arundel. Era como estar em uma caverna de aço, a caverna de Ali Baba, mas sem sésamo mágico que pudesse abri-la uma vez fechada. Fisco e Raiko tentavam seguir de perto Sherlock Holmes. O grande detetive não se interessava muito pela maravilhosa gargantilha que o sargento Mulligan exibia e ainda menos pelos mistérios da invulnerável caixa forte de Lady Arundel. Ao contrário, não fazia nada além de observar os convidados e vigiar as entradas do salão. Os dois rapazes ouviram-no murmurar para seu fiel colaborador: atento, Watson, presinto que o perigo não está longe. De repente, sobressaltando todo mundo, soou um grito. A mulher de leque, que se havia instalado em uma poltrona diante da porta de vidro que dava para o jardim, agora fracamente iluminado pela lua cheia, apontou com mão trêmula para o exterior. Ali, ali, há um homem escondido. Um tanto inoportunamente, Fisco lembrou daquela frase confusa que lhe davam nos ditados escolares quando era pequeno. Aí há um homem que diz: ai! Sem se preocupar com a ortografia nem com a gramática, a mulher continuava uivando: está lá, atrás desse matagal. Agora está escondido atrás dessa árvore. Oh, vou desmaiar. Os convidados haviam acudido em massa para o local e forneciam suas informações de vigias pouco confiáveis. Eu vi, à esquerda, nesse arbusto. Não, não, na árvore da direita. São 2, são 3 ou 4. Tantos colaboradores espontâneos e contraditórios deixaram o inspetor Lestrade frenético e tirou um apito do bolso e começou a tocá-lo, aumentando o tumulto. Depois ordenou aos gritos: vamos, agente, o senhor e também o senhor, tragam esses bandidos. Se for necessário, pediremos reforços. Na verdade, não foi necessário. Os 2 guardas saíram com passo decidido pela porta de vidro e 3 minutos mais tarde estavam de volta, segurando cada um braço de um indivíduo esfarrapado e desmazeladamente barbudo, de aspecto assustado, que fedia como se acabasse de sair de um cesto de lixo, onde também houvessem esvaziado várias garrafas de genebra. O coitado gemia: sou inocente, governador, sou inocente, quero ver a milady. Lestrade encarou-o, feroz. A milady, hein? Só me faltava essa. Uma peça você. E sem cuidado deu-lhe um energético puxão na barba engordurada, para ver se era postiça. Era completamente sua. Quero ver a milady. Tenho um recado para sua senhoria. Insistiu o prisioneiro. Assim que teve a dona diante de si, tentou liberar seu braço direito da presa do agente que o agarrava, que esteve a ponto de quebrá-lo. Por fim, desesperado, abriu a mão e deixou cair no chão um papel dobrado muitas vezes, que o inspetor recolheu e pôs nas mãos de Lady Arundel. Esta o leu em voz alta e clara: aceito muito honrado o seu amável convite. A.Z. A.Z. Arpadzarco, então ele vem. Com certeza já está aqui, observou severamente Holmes. Por favor, milady, suplicou Lestrade, guardemos de uma vez a gargantilha no cofre e acabemos com este circo. Mulligan, traga aqui esta caixa. O sargento atravessou apressadamente o salão e estendeu-lhe o estojo aberto, onde resplandecia a joia, mas antes que Lestrade o pegasse, Sherlock Holmes esticou o braço para apoderar-se do colar. Mas, Sr. Holmes, protestou Lady Arundel. Um momento, senhora, permita-me. Imediatamente, com um gesto decidido, jogou a joia no chão e deu uma forte pisada. Os pedaços brilhantes pularam à direita e à esquerda e ficou reduzida a migalhas. Lady Arundel exclamou uma espécie de soluço. A gargantilha! Por acaso o senhor está louco? Há quem ache que sim, milady, comentou tranquilamente o detetive. Mas, neste caso, sei o que faço. Veja, a senhora mesma. Simples e vulgar vidro. Embora muito bem trabalhado, reconheço.
Em uma palavra, uma falsificação. Minha gargantilha falsa? Como se atreve? A sua não, senhora, mas esta outra, pela qual Arpadzarco acaba de substituí-la, é sem dúvida deploravelmente falsa. Então, esse ladrão tem a minha em seu poder? Que ninguém saia do salão. Uivou Lestrade. Vigiem as portas, temos que revistar todos os presentes. Calma, não percamos a calma, prosseguiu Holmes. O Sr. Zarco não é tão tonto para guardar a joia no bolso. Deve tê-la deixado em algum lugar discreto, para recuperá-la depois, quando as águas baixarem. Vamos ver... Passou um olhar agudo pela sala, girando devagar sobre si mesmo. Depois, com grandes passadas, chegou até um dos baldes para gelar champanhe e enfiou a mão no gelo. Tirou-a pingando e vazia, com um ar um pouco decepcionado, mas depois para repetir a operação em outro mais além. Finalmente, no terceiro exclamou, ahá, e levantou no alto, com um gesto prestidigitador, a ensopada gargantilha de pedras preciosas. Houve um ó maravilhado e Lady Arundel soltou um suspiro de alívio. A gargantilha de Maria Antonieta. É assombroso, Sr. Holmes. O senhor é único. Como sabia? Elementar, minha cara senhora. Quando o delinquente a quem enfrento é um bruto sanguinário e embusteiro, dedico-me a seguir o rastro que suas torpezas deixam, mas quando se trata de um cérebro realmente superior, prefiro colocar-me em seu lugar e procurar imaginar como resolver o problema que qualquer delito representa para quem deseja cometê-lo sem ser pego. Suponhamos que eu fosse Arpadzarco, e devo reconhecer que tal hipótese não me é absolutamente humilhante. Como poderia apoderar-me da famosa gargantilha? Em primeiro lugar, deverei infiltrar-me entre os convidados de Lady Arundel, amparado por qualquer identidade falsa, o que é uma simples brincadeira de criança para um profissional com talento mediano. Agora mesmo tenho certeza de que o Sr. Zarco continua neste salão, entre nós. Houve um sobressalto generalizado e bufos malévolos de Lestrade. Segundo passo. Posto que o cofre constitui um sério obstáculo enquanto ficar bem fechado, é preciso que me apodere do colar antes que seja guardado nele. Para isso, deverei subtraí-lo à vista de todos e substituí-lo pela hábil réplica que tenho preparada para isso. Como conseguir que ninguém perceba tal manobra? Criando uma distração que por alguns instantes atrai a atenção geral de maneira absorvente. Por exemplo, um estranho que avança às escondidas pelo jardim e que depois entrega uma mensagem intrigante a Lady Arundel, com todo o mundo atento a ele. Nesse breve instante, com a habilidade que justamente me tornou célebre, subtraio a gargantilha e a substituo pela réplica falsa. Agora, no melhor dos casos, será essa réplica ficar guardada na caixa forte e eu poderei ir embora tranquilamente com a joia verdadeira. Ah, mas Sherlock Holmes está presente no salão, e é possível que Holmes descubra a troca, depois do que todos os presentes serão escrupulosamente revistados, de modo que não é prudente guardar o colar no bolso. Será preferível deixá-lo em algum esconderijo improvisado, onde possa recuperá-lo sem problemas pouco depois. E que melhor esconderijo que um desses baldes para o champanhe, posto que tanto o gelo quanto os diamantes guardam parentesco cristalino. Milady, o que uma mente aguda pode urdir, outra não inferior a ela pode descobrir, seguindo a mesma linha de raciocínio. Muito bem, tudo isso está muito bem, grunhiu Lestrade. Meus parabéns, Holmes. Mas agora vamos guardar o quanto antes a gargantilha na caixa forte, para ficarmos tranquilos de uma vez. Por favor, Sr. Holmes, se quiser me entregar essa joia. Então Watson soltou uma exclamação. Veja, Lestrade, parece que o cofre está fechado. Assim era, com efeito. Um balbuciante garçom admitiu que no meio da agitação despertada pelo intruso havia se apoiado inadvertidamente na porta, pelo visto com mais força do que julgara a princípio. Lady Arundel, já um pouco cansada de todo esse assunto, deu de ombros. Bem, o que vamos fazer? Não há mais remédio que esperar 48 horas até podermos guardar a gargantilha em seu lugar. Por favor, inspetor, rogo-lhe que o senhor e seus homens a custodiem na Scotland Yard até depois de amanhã. Acho que com tantas emoções fiquei com enxaqueca. Se me perdoem, vou me retirar a meus aposentos. A única coisa que lamento é ficar sem saber quem é Arpadzarco. Não se preocupe, milady. Pegaremos esse safado, sentenciou,
pomposamente Lestrade. A Scotland Yard nunca dorme, e quando menos esperar, cairemos sobre ele. Somos bons na Scotland Yard. O inspetor não perdeu a compostura, apesar de o suspiro divertido de Sherlock Holmes poder ser perfeitamente ouvido por todo o salão. Nesse momento, com voz preocupada, Heiko perguntou: Mas onde está Arno? Arno? Que Arno? Gemeu desconcertada Lady Arundel, levando uma mão à testa dolorida. Oscar Wilde encarregou-se de esclarecer. Trata-se de meu sobrinho menor, milady. Não o vejo em parte alguma. Angustiado, o Fisco exclamou, quase gritando. Estava xeretando a caixa forte da última vez que o vimos. Chamaram-no aos gritos. De muito longe, como se brotasse das entranhas da terra, chegou uma débil resposta. Estou dentro do cofre. Ficou trancado. Quanto ar pode ter aí dentro? Inquiriu Watson. Não sei. Lady Arundel retorceu as mãos. Talvez para 1 hora. 40 minutos no máximo, corrigiu Holmes. E já se passaram quase 10. Várias pessoas gritaram. Temos que abrir agora mesmo essa maldita caixa. Mas Lady Arundel, quase soluçando, não fazia nada além de repetir. É impossível, é impossível. Fisco e Heiko, aterrados, passaram o braço pela cintura um do outro, tentando animar-se. O sargento Mulligan desabotoou com calma a jaqueta, tirou-a, dobrou-a, entregou-a a Lestrade, com um gesto que não admitia recusa. Por favor, inspetor, guarde isto. Guardar? Disse o atônito Lestrade. Pelo amor de... Mas o que o senhor vai fazer, Mulligan? Sem incomodar-se em responder, o sargento arregaçou as mangas acima do cotovelo, enquanto se aproximava da caixa forte. A seguir, de um bolso interno da calça, tirou algo que parecia uma cornetinha, dessas que os surdos costumavam utilizar para ouvir melhor. Colocou-a cuidadosamente em diversos lugares da porta de aço, enquanto escutava através dela com muita atenção. Como várias pessoas cochichavam e se faziam perguntas, Holmes impôs silêncio fazendo com um olhar furioso. O sargento realizou vários exercícios com os dedos das mãos, esticando-os e encolhendo-os até fazê-los estalar. A seguir, começou a fazer girar as rodas dentadas da porta, para trás e para frente, com extrema delicadeza. De vez em quando voltava a escutar, aplicando a cornetinha sobre o frio metal. Reinava tal silêncio no salão que um cego poderia ter achado que estava deserto. 15 minutos mais tarde, a testa do homem estava coberta de suor, e teve de se deter um instante para passar um lenço no rosto e nas mãos. Passados 20 minutos, fez girar 2 alavancas em sentidos opostos, e com um estalido que soava como um protesto, a grossa porta circular do cofre se abriu. Imediatamente apareceu Arno, piscando os olhos diante das luzes do salão. Caramba, como estava escuro lá dentro, que coisa! Heiko e Fisco lançaram-se sobre a criança, dando-lhe abraços e carinhosos pescoções. O inspetor Lestrade bateu de leve, assombrado, nas costas do sargento, que tornava a esticar cuidadosamente as mangas da camisa, com um leve sorriso. Bom trabalho, Mulligan. Não sabia que o senhor... Também sorridente, Sherlock Holmes interveio. Lestrade, permita-me apresentar-lhe o Sr. Arpadzarco. Estou enganado? O suposto sargento inclinou a cabeça em sinal de aquiescência. Lady Arundel anunciou com voz retumbante que ia desmaiar e reclamou seus sais, mas parecia mais satisfeita. Lestrade franziu o senho, pôs sua mão possessivamente no ombro do seu antigo subordinado. Arpadzarco está preso em nome de Sua Majestade, a Rainha Vitória. Finalmente o senhor foi descoberto. O criminoso nunca ganha. Agentes, prendam este homem. Mas ele salvou o menino, protestou nobremente o Dr. Watson. Por acaso não conta o fato de ter salvado o menino? Arpadzarco sorria em silêncio, como alguém que conseguiu demonstrar algo muito difícil a si mesmo. Sem olhar para mais ninguém, dirigiu-se a Sherlock Holmes. Mestre, tive um verdadeiro prazer vendo-o em ação. O senhor esteve à altura de sua fama. E o senhor, Sr. Zarco, esteve acima da sua, o que é ainda mais meritório, devolveu o detetive. Aqui tem minha mão. Apertaram-nas com força, antes que Lestrade e os 2 agentes tirarem Zarco do salão. Os criados, um pouco confusos, perguntaram a Lady Arundel o que deveriam fazer com a gargantina de Maria Antonieta. Com um gesto de tédio, a dama ordenou. Nada, guardem na caixa forte, apesar de que esse trambolho não serve para nada. Os convidados conversavam de novo entre si, com renovada animação, e alguns começaram a despedir-se da anfitriã, reunindo coragem. Fisco dirigiu-se a Holmes. Por favor, Sr. Holmes, poderíamos falar um instante em particular com o senhor? É para uma consulta profissional.
Bem, normalmente atendo meus clientes em meu estúdio da rua Baker, respondeu o detetive. Mas, neste caso, acho que vou abrir uma exceção. Desde que entraram no salão, achei-os muito intrigantes. Na realidade, muito mais que esse negócio do colar que nos permitiu conhecer o notável Sr. Zarco. Milady, estes rapazes e eu podemos nos retirar a algum lugar tranquilo? A mulher ordenou a um dos criados que os levasse a um bonito gabinete junto ao salão, enfeitado com imponentes retratos de várias gerações de membros da casa Rundell. Lá, instalaram-se em assentos confortáveis em volta de um belo abajur os 3 garotos. Sherlock Holmes, o Dr. Watson e Oscar Wilde, que não estava disposto a nada do mundo abandonar seus insólitos sobrinhos. Sobre a mesinha havia um pote cheio de doces, envolvidos em finíssimo papel com o anagrama dourado VR. Victoria Regina, exclamou Holmes, são balas deliciosas. Arno, quer uma? Você deve estar com a garganta seca depois da aventura que passou. O menino pegou uma educadamente e desembrulhou-a com cuidado. O grande detetive preferiu acender seu cachimbo, enquanto Watson optou por um de seus Havanas e ofereceu outro a Wilde. Obrigado, doutor, mas fumarei um dos meus cigarros de piteira dourada. Acho que o cigarro é um prazer perfeito, delicioso e deixa insatisfeito. Imediatamente, Fisco e Raico começaram a contar sua assombrosa história, sem esquecer nenhuma de suas características principais. O importante era a pergunta final: como poderiam encontrar Sarah? Sherlock Holmes escutou-os em total silêncio, fumando seu cachimbo com grandes baforadas, com os olhos semicerrados, e continuou um instante em silêncio quando acabaram. Finalmente tirou o cachimbo da boca e falou, em um tom contido, que deixava transparecer uma estranha emoção. Amigos, não me importa que muitos me tomem por jactancioso. Um homem sensato deve saber o que vale, e se tem verdadeiro talento, não deve se envergonhar dele. É o meu caso, mas também tem que conhecer seus limites para aceitá-los com a mesma equanimidade. O assunto que me propõem ultrapassa as possibilidades de meu intelecto. Não sei como ajudá-los a encontrar sua amiga perdida. Suas peripécias são sobrenaturalmente estranhas, e eu me movo apenas no âmbito da simples e reles natureza. A única coisa que me ocorre recomendar-lhes é que continue procurando sem deixar de amá-la. Isso é importante. Sempre há algo que podemos fazer pelos que amamos quando o resto parece impossível, e é continuar a amá-los. Julgo-me desapaixonadamente inteligente e por isso posso dizer com confiança que talvez não haja nada mais eficaz que a constância do amor. Os garotos ficaram cabisbaixos. Watson interveio em seu apoio vivazmente. Vamos, Holmes, com certeza o senhor pode. Não, caro Watson, não posso. O torvelinho escarlate já envolvia os 3 aventureiros desolados e levava-os de Londres. Ao partir, ainda ouviram os protestos voluntariosos do bom doutor. Ajude-os, Holmes, tem que ajudá-los. E ainda mais longe, como do outro lado de um largo mar, chegou-lhes a despedida de Oscar Wilde. Boa sorte, queridos sobrinhos.